Pode, Eu tenho pode ter fonemas. dúvida? Por favor. Por que cantar para a terra? Qual que é? Exatamente. Se eu, por exemplo, estou sentindo que a Terra não está viva, está meio morta, está envenenada, está poluída, está triste, eu vou cantar para a Terra. Então eu vou usar, basicamente, isso é o que eu estou chamando de biocanto dinâmico. É uma pesquisa minha, um trabalho meu, que tem um fundamento e que, como eu disse desde o começo, ele ainda está embasado no subjetivo, nas minhas intuições, nas minhas percepções, né? E que talvez daqui a uns anos eu possa desenvolver algum diálogo com a academia, com esse lugar cientificista, onde isso é posto em análise. No momento aqui não é a ideia de analisar. Não, mas eu nem perguntei o porquê disso. Sim. Por que RP? Por que aqueles? Então, porque tem a ver com o zodíaco. Ah, Tem a ver com o zodíaco. Então, obrigado. Assim, Ruth. ah, A gente tem aqui os fonemas conhecidos como vogais. Então, eu tenho aqui A, aqui eu tenho O, aqui eu tenho I, aqui eu tenho E, aqui eu tenho Aum, que é da onde veio o Om. Aum, aqui é um ditongo, é uma vogal. E aqui na Lua também eu tenho Ai. Então você tem AU e AI como ditongos, e você tem as 5 vogais universais. Isso são as vogais. E aí no zodíaco você tem as forças plásticas, que são as forças consonantais. Isso tudo é bem plástico, bem distante. Isso a gente chama de mundo astral. Então o mundo astral tem forças catabólicas, matemáticas, e são as que formam. Quando uma criança nasce com o dedo colado, por exemplo, faltou força astral que faz isso aqui, ó, que vai dividindo. São as forças matemáticas, forças musicais. Então, são diferentes de forças etéricas, que são as forças que residem nas vogais. Então, eu tenho, por exemplo, expande sempre. É sempre de um centro que emana uma ressonância para a expansão. Isso chama vogal. Por isso que a gente não consegue falar sem o uso da vogal. Mesmo as línguas, que são as línguas mais bárbaras, por isso bárbara, né? Que tem poucas vogais, muitas consoantes. Né? De qualquer forma, a gente precisa dessa força que é a força planetária. São as forças que vêm dos planetas mais próximos. Então isso é um estudo, é uma hipótese, é uma teoria, é um conhecimento, isso é dado, então é uma pesquisa que eu estou tentando, digamos assim, vincular isso com o trabalho do canto para a natureza. Então você tem esses intervalos, por exemplo, esse intervalo aqui, ó. Vamos escutar mais uma vez. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Isso são intervalos de terça. Se a gente parar para meditar sobre isso, eu tocar isso aqui para vocês, ó. Opa. Vou ter que fazer assim. Mais uma vez, ó. A qualidade muda, não é? Isso são os intervalos de dissonância, consonância. Então, assim, os povos antigos, eles já criavam modos, escalas, tons, intervalos em cima da qualidade disso. E aí a gente tem vários exercícios, eu não sei se eu vou conseguir fazer todos, mas pelo menos alguns, esses de ouvir com vocês. Digamos assim, essa relação entre o intervalo tocado, as escalas que a gente escuta e o que isso causa em mim. Se eu escuto isso aqui, por exemplo, é muito diferente disso aqui, certo? Então, essa percepção, essa escuta é uma pesquisa profunda, onde eu vou falar, isso me constrange, isso me resolve. Nossa, isso é como se eu estivesse vendo a luz. Não, isso... Então, assim, o que está por trás dessa pesquisa
é como trazer a terapêutica, a salutogênese a partir do uso dessas escalas, desses intervalos. Então, eu busco entender como isso está ligado com determinados reinos da natureza, determinados órgãos do ser humano, e como isso compõe, de certa forma, o gesto da vida, né? Então, por exemplo, eu tenho para as raízes R, T, H, D, I, U. E isso chama yucca, por exemplo. Yucca. Né? Quem falou juca hoje? Juca? Você falou juca. É o nome do Esse é o nome da filho de Pedro. De quem? de filho da pessoa. Ah, sim, juca. É, ali. Mas se você tem... Você não fala juca, você fala Ju. isso. Então, eu estou falando isso por quê? Porque existe nesse trabalho, quando a Ruth perguntou, né? Existe uma relação, uma tentativa, uma busca, talvez melhor falando, de correlacionar intervalos, fonemas com a dinâmica da realidade. E isso eu estou contando para vocês porque é o fundamento desse trabalho e para onde ele quer caminhar. Ou seja, se for possível, né? Se der para continuar trabalhando nisso, eu ou outras pessoas, no futuro isso seria uma formação, que a gente passaria 3, 4 anos estudando fisionomia, astronomia, medicina, geometria, música, para criar esse trabalho, esse caminho prático, da vida prática. Ou seja, daí nesse sentido que eu vou conseguir fazer é isso aqui, ó. É trabalhar com algo que eu apenas tentei colocar para vocês aqui. Que são trabalhar com os reinos da natureza. Então, com os vírus, por exemplo, a gente está agora com o coronavírus. Se a pessoa está infectada, por exemplo, eu através do canto poderia acabar com esses vírus, certo? Eu não posso prestar esse serviço, seria uma audácia minha falar, olha, eu sou cantoterapeuta, venham aqui que eu vou matar o coronavírus de vocês. Mas existe esse fundamento. Existe um caminho onde eu posso acabar com a vassoura de bruxa cantando para a árvore, por exemplo. Eu não preciso mais aplicar cobre, que eu tenho que destruir a floresta para buscar o cobre, para passar na planta, para então matar o fungo. Existe a possibilidade de eu simplesmente afugentar o fungo sabendo como que incomodo ele. Sabendo do gesto, da vida dele. Se ele é muito coração, se ele é muito cabeça, se ele é muito tripa. Se ele é muito duro, se ele é muito mole ou se ele é morno. Se ele é muito marciano, se ele é muito lunar ou se ele é muito venusiano.